hoje nós celebramos o Dia da EBD, Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, meus irmãos, é essa grande oportunidade que o povo de Deus tem de conhecer a palavra do Senhor. A Escola Bíblica Dominical, ela é de extrema importância na igreja, porque é o momento que você está ali para aprender a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. É interessante como ela foi criada, porque na Europa, lá por volta do século XVIII, as crianças pobres quase não tinham tempo para estudar, trabalhavam mais do que estudavam. E a maioria das crianças do século XVIII na Europa trabalhava em minas de carvão. E o tempo que elas tinham de lazer, elas ficavam andando pelas ruas, sem fazer nada, sem estudar, eram analfabetas, não sabiam ler nem escrever. E os pastores daquela época, ao ver esse cenário triste, o Senhor ilumina a mente deles para eles criarem a escola dominical. O termo escola bíblica dominical é um termo recente, porque o nome realmente é escola dominical. Por que escola dominical? Justamente porque essas crianças que não tinham condições de ser alfabetizadas, porque trabalhavam muito, então no domingo os pastores pegavam todas as crianças que não sabiam ler e escrever e levavam para a escola dominical, que geralmente ficava do lado do local de culto. Século XVIII e XIX, a construção, temos aqui no Brasil também, as igrejas presbiterianas têm muito isso, e onde a ideia de construir o local de culto, a igreja do lado do culto, do lado da igreja, um prédio para a educação e um prédio para a área da saúde. Essa era a ideia dos pastores do século XVIII, no século XIX, na Reforma Protestante. E essa foi a ideia que desenvolveu também. Então as crianças mais carentes eram levadas para a escola dominical para ser alfabetizadas. E lá iam aprender a ler, a escrever, a fazer contas e também ensinavam para eles a palavra de Deus. Por que isso? Porque o homem pode saber ler, escrever, saber fazer contas, mas se ele não conhece a verdade que liberta, nada desse conhecimento vai. Essa era a ideia dos pastores do século XVIII. E a escola dominical, ela chega então aqui no Brasil no século XIX. Ela chega aqui no Brasil através de dois casais missionários, o reverendo Robert Kyle e a sua esposa Sarah Kyle. Os dois eram membros, o reverendo Robert Kyle era pastor da Igreja Reformada da Escócia, a igreja mãe do presbiterianismo, a igreja que foi pastoreada por John Knox, o pastor que deu o nome Igreja Presbiteriana. Ele sai da Escócia, vai para a Inglaterra, da Inglaterra ele vem para o Brasil. Chega aqui no Brasil no século XIX, em 1855. Ele é médico. Quando ele chega aqui no Brasil, ele não vai aderir ao sistema presbiteriano, mas ele vai aderir ao sistema congregacional. E ele então vai plantar a Igreja Evangélica Fluminense, lá no centro do Rio. Alguns anos depois, em 1859, chega então o reverendo Ashbel Green Sample para plantar aqui no Brasil a Igreja Presbiteriana. Mas o reverendo Robert Kyle e sua esposa eram médicos e vão se tornar médico particular de Dom Pedro II e vão morar na cidade de Petrópolis, lá com Dom Pedro II. E lá então vão começar a desenvolver o que nós chamamos de escola bíblica dominical, que
Antes vai ficar conhecido como a Escola Bíblica Dominical Permanente. Por quê? Porque a igreja metodista, ela começa com o trabalho da Escola Bíblica Dominical, mas por falta de recursos ela tem que interromper. E aí então o Albert Calho continua esse trabalho e aí dá fruto, e hoje quase todas, ou 98% das igrejas presbiterianas e outras igrejas mais, principalmente as igrejas históricas, desenvolvem o trabalho da Escola Bíblica Dominical.